Boa noite, queridos. Prazer estar com os irmãos mais uma vez, meditando na palavra do Senhor. Os irmãos perceberam que hoje as crianças não desceram, né? Nossa ideia é que nós tenhamos um culto mais rápido, mais curto, sem perda de qualquer parte dele ou da nossa dedicação no louvor ao Senhor. Mas, de fato, nós cremos que devido ao tema que precisamos tratar de forma administrativa, é salutar também que nós sejamos sensatos e possamos ter uma melhor gestão do nosso tempo. Mas nós cremos também que a palavra do Senhor, que a meditação na palavra do Senhor, ela é essencial, ela é central no nosso culto. E por isso eu quero te convidar para que nós abramos as nossas Bíblias e possamos meditar um pouco naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versos de 19 até o 24, nós leremos. Embora nós não meditaremos no texto como um todo, mas vamos pegar alguns versículos apenas, os primeiros versos, mas vamos ler toda essa perícope, só para que tenhamos o contexto geral do texto que vamos meditar ao longo dos nossos próximos encontros. Eu vou utilizar a nova versão transformadora, caso vocês queiram colocar aqui para que os irmãos possam acompanhar. Mas caso você tenha a sua versão aí contigo, fique à vontade, acompanhe o texto. Nos diz assim a palavra do Senhor: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar? Pai amado, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, tendo lido a Tua palavra, em culto ao Senhor, para que nós sejamos instruídos pelo Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, que a Tua palavra tenha poder de agir em nós, que o Teu Santo Espírito ache lugar no nosso coração para confrontar os nossos pecados, Deus, para que sejamos moldados a Jesus Cristo, que nós possamos, Deus, a partir da Tua palavra, realmente receber dos Teus ensinamentos, da Tua vontade para cada um de nós. Fala comigo, fala com meus irmãos, que sejamos edificados pela palavra do Senhor. No nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Do verso 1 ao verso 18, nós vemos Jesus particular de cada um de nós. Nós vemos ali Jesus mencionando a questão da secreta, né? O Deus que te ouve em secreto, e trazendo à tona ali aspectos religiosos, principalmente das nossas vidas, né? Nós vimos nos últimos 5 justamente esmola, do exemplo da oração, do exemplo do jejum, meditamos sobre a oração do Pai Nosso. Então no Evangelho de Mateus, preocupado com esse aspecto das nossas vidas. Agora, nessa segunda parte, Jesus começa a tratar da vida pública, aspectos que, ao contrário da nossa vida, iam mais vinculados ao que nós chamamos de vida. Vamos falar aqui sobre, você conhece o texto, sobre bebida, dinheiro, sobre idades, sobre roupas,
É isso que o texto vai nos trazer daqui em diante. Se fazer que Jesus sabe os aspectos. Isso porque não vivemos em um contexto que é única religioso, embora nós sejamos cristãos, nós é comum do dia a dia, não é? Então é mais do que justo, faz total que nós vejamos o nosso Senhor tratar também desses aspectos. Mas infelizmente, se nós olharmos mesmo, nós veremos que essa separação entre o que é sagrado, religioso, né, e aquilo que é dito sempre trazendo resultados. John Stott falando ou meditando sobre esse texto, ele tem uma frase que eu achei impressionante. Às vezes, esses autores são tão inteligentes para trazer em palavras aquilo que você... que às vezes você não tem a capacidade intelectual de organizar dessa maneira. Ele diz o seguinte: se somos cristãos, tudo o que fazemos, por mais que possa ser, como fazer compras, cozinhar, nos que é feito na presença de Deus, de acordo com a vontade. E, particularmente, eu vendo aqui John Stott comentando sobre isso, e vendo da maneira como Jesus trata esses dois aspectos da cristã, me parece que a ênfase de Jesus é exatamente sobre esse ponto. Deus está preocupado com as duas áreas das nossas vidas. Tanto a particular, quanto a pública, tanto a religiosa, como a secular. Especialmente no aspecto financeiro, o fato é que temos vivido tempos de extremo materialismo, extremo consumismo. Mesmo no meio cristão que proclama bênção sem medida, vinculando isso a riquezas materiais, obviamente, né? Para você que tem fé, né? Ou para você que cumpra com determinado requisito ou pré-requisito, né? E na época de Jesus isso não era muito diferente, não, querido. Na época de Jesus, tanto era um erro comum. Nós também tínhamos tanto o fariseu como o judaísmo uma ênfase sobre a riqueza material como sendo evidência da aprovação de Deus sobre qualquer criança com os dias de hoje. Não é mera coincidência, infelizmente. Não é mera coincidência, né? O fato é que se nós voltarmos os nossos olhos à Bíblia, meu querido, e buscarmos o ensinamento bíblico sobre questão de finanças, dinheiro, nós vamos perceber que 16 das 38 parábolas de Jesus são sobre dinheiro. Mais ou menos, assim, nós temos aproximadamente 2.350 versículos falando sobre dinheiro. Para que você possa comparar, nós temos mais ou menos 500 falando sobre oração. Nós temos mais ou menos uns 215 falando sobre fé. Nós temos mais ou menos uns falando sobre salvação. Então perceba, o fato é que Jesus falou mais dinheiro do que com exceção do reino de Deus. Sinal de que esse assunto é, no mínimo, importante para mim e para você hoje. E se nós considerarmos o contexto do Sermão do Monte, dessa pauta moral que temos visto Jesus nos apresentando nesse seu sermão, nós vamos entender que viver a justiça de Deus, a justiça de Cristo em nossas vidas, também é nós termos uma atitude correta em relação à nossa relação com o dinheiro. Deus sabe que nós necessitamos dessas coisas para viver, e é Ele quem nos provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Paulo vai falar isso para Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo.
capítulo 6, verso 17, você vai ver que Paulo diz exatamente isso a Timóteo. Olha, Timóteo, é Deus quem nos provê ricamente tudo aquilo que nós necessitamos para nossa satisfação. Independente disso, de qualquer maneira, esse de fato é um tema urgente nas nossas vidas para que nós possamos lidar e tratar em nosso meio. 2 fatores que eu vejo aqui que trazem essa urgência. Primeiro, porque à medida que a população mundial aumenta, os problemas econômicos dos países se demonstram cada vez mais complexos. Obrigado, Donald Trump, também por causa disso, né? Mas é verdade que nós vemos os países ricos, ou os ricos cada vez mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres. E isso também faz com que nós sejamos confrontados pessoalmente. Não só no aspecto geopolítico ou macroeconômico, mas pessoalmente, cada um de nós temos às vezes uma mania de medir o outro por aquilo que ele tem, por aquilo que ele veste, pelo celular que ele usa, pelo carro que ele dirige, pelo emprego que ele tem, pelo dízimo que ele dá. Infelizmente, queridos, nós vivemos num mundo que de fato nós somos confrontados com a escravidão do consumismo. Não é errado que nós tenhamos bens, não é isso. Mas é errado nós permitirmos que essas coisas nos dominem, que essas coisas nos possuam. Jesus nos mostra aqui que o materialismo escraviza o nosso coração, escraviza a nossa mente, escraviza a nossa vontade. E sobre isso eu gostaria de meditar contigo nessa noite. Como eu disse anteriormente, nós não vamos passar por todos os versículos, mas eu gostaria que você voltasse os seus olhos aos versos de 19 a 20. Jesus nos diz o seguinte: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam. Se estiver, ali também estará o seu coração. Ao ler essa advertência de Jesus, querido, e essa comparação que ele nos traz, deveria ser fácil para a gente decidir que tipo de tesouro eu vou acumular, não? Afinal, quem de nós aqui compra uma roupa, né, mulheres, né, compra um vestido que sabem que daqui a 2 semanas esse vestido vai simplesmente esfarelar, vai se desfazer? Né? Ou quem compra um carro sabendo que depois de 1 mês esse carro já era, né? Nós somos orientados a comprar produtos de qualidade, não é verdade? Produtos que durem, produtos que são duradouros, produtos que de fato não tenham sido mal feitos, né? Que não se deteriorem rapidamente. É a lógica normal de quem está comprando um produto, não é? Então, se nós olharmos para essas palavras de Jesus nesse texto, deveria ser fácil para nós essa decisão sobre o que acumular, então, de acordo com as palavras de Jesus. Vou acumular tesouros que podem ser perdidos de alguma maneira, ou vou acumular tesouros que estariam mais seguros, não é? Mas Jesus sabia que, embora a comparação que ele trazia era clara, embora a sua decisão fosse logicamente fácil, o nosso coração pecaminoso, querido, não nos permitiria que nós agíssemos de uma maneira a demonstrar a direção de Deus sobre esse aspecto da nossa vida cotidiana. A pergunta que fica aqui para nós, tendo lido esse pedaço do texto, é nós entendermos exatamente que tipo de tesouros Jesus estava proibindo ou nos proibindo de acumular aqui na terra. Quando nós olhamos para o texto, a pergunta que fica para a gente é ok, mas então, o que são esses tesouros que eu não devo acumular na terra? E talvez seja mais fácil para a gente começar a conversa entendendo aquilo que Jesus não está nos proibindo. Talvez por aí fique mais fácil da gente entender o que de fato Jesus nos proíbe. De acordo com a palavra de Deus, queridos, Jesus não está nos proibindo. A palavra de Deus é clara. Se você quiser, abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3.
Eclesiastes capítulo 3, versos 12 e 13. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. A palavra de Deus não nos proíbe de acumular bens. A palavra de Deus não nos proíbe de ter posses, de vermos o resultado do nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, sendo de fato desfrutado. Não. Paulo vai falar isso também aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Se você abrir a sua Bíblia, você também vai ver algo semelhante a isso. De onde nós podemos tirar, além de outros textos, de que de fato a palavra de Deus não nos proíbe de ter bens. A palavra de Deus também não nos proíbe de sermos providentes, de economizarmos o nosso dinheiro. Você vai lembrar do verso famoso de Provérbios 6,6, que vai ter com a formiga o preguiçoso. Por quê? Porque a formiga é aquele animal que trabalha durante o verão para acumular seu alimento, de tal maneira que no inverno ele tem. A palavra de Deus não proibindo de estarmos em ser providência privada, de termos um seguro, uma reserva financeira, de termos uma aplicação financeira para usos de emergência. A palavra de Deus não nos proíbe nesse sentido. Ao contrário, se você vir, por exemplo, o ensinamento 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, Paulo vai dizer a Timóteo que crente. O cristão deveria ser aquele que tem sim uma reserva financeira guardada para poder suportar os seus queridos no momento de dificuldade, para poder suportar os seus irmãos no momento de dificuldade. Então, a palavra de Deus não nos proíbe de sermos providentes. E como nós já vimos lá em Eclesiastes, e nós vemos outros textos ao redor da Bíblia, a palavra de Deus também não nos daquilo que Deus nos dá. De estar em bons restaurantes, aproveite e louve a Deus por isso. Seja providente, obviamente. Se você não tem um salário que te permita estar em restaurantes caros, aproveite um bom restaurante, aproveite um McDonald's, aproveite o que te couber, que é justo do fruto do seu salário. Mas nós somos chamados a desfrutar das bênçãos que Deus nos dá. Bom, mas se isso é verdade, então o que Jesus nos proíbe, então? Barclay, ao meditar sobre esse texto, ele faz uma digressão bem interessante sobre as imagens que Jesus usa. E eu achei interessante e quis trazer para os irmãos, porque elas de fato nos ajudam a orientar para aquilo que Jesus quer que estejamos atentos. Jesus usa de 3 imagens para se referir aos tesouros na terra. Veja comigo. Primeiro, Jesus vai nos falar sobre os tesouros que a traça pode destruir. E a aplicação que William Barclay faz dessa imagem nos apresenta um contexto de coisas que se desintegram com o tempo. Sabe a ideia de uma roupa velha? Sabe quando a roupa vai ficando poída? Uso que ela vai fazendo, você provavelmente já teve uma calça jeans que você viu isso acontecer. Aquela camisa de tanto lavar, ficando que as esposas gostam de jogar fora essas camisetas. Não sei por quê. Lindo, que vai se desintegrando com. Essa é a ideia que eu tenho. Isso me faz pensar de como nós somos levados a prazeres, queridos, que agem em nós como drogas em pessoas adictas a elas. Prazeres físicos, como os pertences que podemos acumular, ou mesmo temas como mídias sociais, diversões, programas de TV, seriados, música, sei lá, tesouros que cada vez que nós desfrutamos, a nossa excitação com aquilo, o nosso prazer com aquilo, cada vez menor, e nós precisamos mais.
Da mesma maneira como aquela já não está mais para ser usada. Eu preciso de outra roupa. O programa de TV já não é mais suficiente. Aquele tempo de seriado já não é mais suficiente. Aquele tempo de mídia social não é mais suficiente. Não é mais suficiente. A casa que eu tenho não é mais suficiente. Eu vou buscando cada vez mais e mais. Eu me coloco numa situação adicto a, de fato, esse tipo de prazer. Esse tipo de tesouro. Tesouro que se desvanece. Tesouro que, com o passar do tempo, já não me traz mais nenhum prazer, nenhum benefício. Atualmente, querido, nós temos nos drogado e feito dessas coisas tesouro. Facilmente, eu e você barganhamos o nosso tempo com Deus por conta dessas coisas. Nós somos insensatos, queridos, se nós fizermos com que o nosso prazer consista cada vez ser menos compensação. Jesus vai usar um outro exemplo aqui da imagem da ferrugem corroendo também, né? Como Jesus usa a traça, usa também a ferrugem. E novamente fazendo o link, o teólogo William Barclay vai utilizar na sua aplicação desse texto. Ele observa a partir dessa que podem ser corroídos. Prazeres que inevitavelmente sua atratividade à medida que nós envelhecemos. Você já percebeu o quanto você das coisas quando você era mais novo e que agora as coisas já não... tá bom, ok. Isso ao longo da nossa mudando de figura, vai mudando de foco, mas é igualmente verdadeiro. Quantas vezes a gente não para pensar e fica idealizando e gastando o nosso tempo, aquele emprego dos sonhos, sabe, aquele nível de conhecimento, eu tenho que chegar num pós-doc, eu não estudar até ter um conquistas esportivas, não sei, às vezes eu quero correr maratonas no ano, seja, mas percebe, são questões que naturalmente o nosso corpo já... Não sei que você já tenha passado do tempo, querido. Nós esquecemos às vezes que nós somos seres que, à medida que o tempo vai passando, nós perdemos a nossa vitalidade. Os nossos interesses vão mudando. Obviamente, o interesse de uma pessoa solteira é diferente de uma casada, que é diferente de uma pessoa casada que tem filhos. É diferente, natural da vida. Pode ser até que por conta da nossa personalidade ao longo da vida, alguns prazeres já não nos tragam mais a alegria que nos traziam antes. Talvez você gostasse de assistir filme de terror até altas horas da noite. Talvez isso já não te traga mais alegria. Talvez você era cansado de futebol. Hoje em dia já... Nós deveríamos encontrar o nosso deleite aquelas coisas diante das quais o tempo e a sua capacidade de erosão é totalmente impotente. Jesus vai usar um terceiro exemplo, uma terceira figura, que vai nos trazer aqui a ideia de que tesouros podem ser roubados. E aqui, obviamente, nos faz pensar nos nossos bens materiais. Não tem como, né? A gente fugir de vincular esse exemplo com bens materiais. Seja por ação direta de criminosos, né? Quantos de nós já não tiveram pertences roubados, mas ou até mesmo como temos visto hoje em dia, golpes a torto e a direito. O fato, querido, é que não há nada material de maneira totalmente segura. Está claro isso para você?
Não há nada. Eu te desafio a me mostrar uma coisa, um item material que você possa ter na sua vida, que você possa dizer que é totalmente seguro. O saldo da sua conta bancária, não me importa o quão seguro a sua casa, o seu apartamento é. Gêmeas tiveram 2 aviões se chocando contra elas. 2. Um intervalo de menos de 10 minutos. Quando que todas as seguradoras do mundo pensariam que esse tipo de coisa poderia acontecer. O novo e tecnológico é o seu celular, o seu computador, o seu notebook, sei lá. O fato é que todo o seu prazer que depende de bens materiais está condenado à frustração. Nada material dura para sempre. Isso tudo pode parecer um confuso, dado que nós falamos aqui no começo, que Jesus não nos proíbe de ter bens, não nos proíbe de usar aquilo que o nosso salário foi capaz de comprar ou é capaz de nos proporcionar. Jesus não está nos proibindo disso. Tá bom, então, para onde a gente vai aqui, afinal de contas? Isso vai fazer mais sentido quando nós olharmos agora para o que Jesus quis dizer. Oração para a gente vai trazer total clareza daquilo que Jesus queria dizer. Jesus usa de um artifício cultural que os judeus conheciam. Esse termo, tesouros no céu, era extremamente de conhecimento de cultural e religioso dos judeus daquela época. Jesus faz uso disso para, a partir daí, ressignificar esses conceitos. 2 aspectos, rapidamente. Primeiro, diziam que as suas ações bondosas para com os outros se transformavam nos seus. Tanto Jesus quanto os rabinos, tudo aquilo que você acumulasse egoisticamente, mais cedo ou mais tarde, se perderia. Se você é um cristão atento à leitura bíblica, você vai perceber ao trabalho, que visão, que nos orienta ao cuidado para conosco, para com os nossos queridos. Esse mesmo Deus que nos apresenta todas essas bênçãos para que nós possamos aproveitar, é o mesmo Deus que desde o Antigo Testamento se preocupa com o aflito, se preocupa com o órfão, se preocupa com a viúva, se preocupa com o estrangeiro. Diversos textos nós vamos ver que esse mesmo Deus é o Deus que requer o cuidado para com aqueles que eram menos favorecidos, que estavam vivendo no meio do seu povo, mas que não tinham condições de se manter sem o apoio do restante do povo. Só para que nós possamos ler um texto, vários outros, mas Deuteronômio 15, Deuteronômio capítulo 15, versos 7 e 8. Nos diz assim a palavra de Deus: se contudo houver algum israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhe o que for necessário. Isso em Levítico 19, você vai ver ali que durante a durante a colheita, Deus era para que aqueles que estivessem colhendo não pegassem as espigas de milho, as uvas todas, era para deixar mesmo, deixa um pouco. Deixa aquilo que cair, por quê? Para que aqueles pobres, as pessoas que não poderiam ter do seu sustento de maneira própria, pudessem se alimentar usando desses alimentos. Querido, Deus não mudou. Nós vemos que a igreja primitiva, a igreja registrada em Atos dos Apóstolos, você conhece Atos 2, Atos 4, nós vamos ver diversos ali exemplos de que a igreja cuidava dos seus, repartia os seus bens para suprir a necessidade dos seus
irmãos ali, ou mesmo a igreja que veio posteriormente a esse primeiro registro, sempre cuidou carinhosamente dos doentes, de todo aquele que ninguém queria se ocupar. Só para que a gente também não tome muito do tempo, séculos 2 e 3, Justino Mártir, viveu até mais ou menos 165, registra-se na história sobre ofertas que ele levantava, uvas, enfermos, prisioneiros, durante o culto. Comum, tesouro comum dos cristãos que era utilizado para alimentar os pobres, utilizado para enterrar mortos, cuidar de órfãos, idosos necessitados. Século IV, o imperador Juliano, ateu, totalmente não convertido ao Senhor, ele reclamava que os cristãos não só cuidavam dos seus próprios pobres, mas cuidavam dos pobres dos pagãos. A partir daí nós vamos ver diversos registros históricos de hospitais sendo criados, de albergues sendo criados, mas sempre através da ação da igreja na sociedade. Utilizando desses aspectos da cultura judaica da época, Jesus nos lembra sobre o nosso egoísmo, sobre a dureza do nosso coração. Você quer entender o tesouro na terra que Jesus te proíbe de acumular? Que Jesus te chama? Refletir a dureza do seu coração. Seja pessoa, seja alguém que de fato consegue ter os seus bens, mas consegue olhar para a necessidade do outro, consegue olhar para a necessidade do seu irmão, consegue olhar para a necessidade de um órfão, de alguém que é mais necessitado que você. Nós devemos em nós, como cristãos, ter esse cuidado com a nossa sociedade. Deus nos chama de fato a confrontarmos o egoísmo dos nossos corações. Falei de um segundo aspecto que os judeus também entendiam como sendo o acúmulo de tesouros no céu. Alguém de maneira não egoísta, né, de maneira aberta. O judeu estava com a questão. Obviamente, queridos, eu que sua cabeça, nós não estamos vendo, nos diz algo referente a um evangelho de mérito. Ganha crédito. Então, a partir do momento que você vai ajudando necessitados, você vai empilhando. E ele buscava que os seus discípulos estivessem ou tivessem desenvolvido o seu caráter em suas vidas. Que pudessem viver de tal maneira que, em vivendo, desenvolvessem um caráter semelhante ao do próprio Cristo. Você aumentando a sua fé no Senhor, se vislumbrando as promessas da esperança, que só era encontrada no Senhor, Deus amado. Ok, obrigado. É que agora caráter que puder. E as palavras como pessoas transformadas por Jesus
caráter que pudesse refletir a vivência da cidadania atual, terrena, refletindo a verdade de Jesus, não nosso. Quantas vezes, querido, nós somos confrontados com situações em que nós precisamos escolher entre demonstrar o valor da graça de Deus sobre as nossas vidas para que sejamos vistos no meio. Nós temos visto, temos falado sobre um cara que Jesus requer de nós todo esse monte. Nós começamos falando sobre logo no começo do seu sermão, perseguidas por conta da justiça. Refletir o seu próprio. Que você tem. Olhe para o seu coração e você tem sido escravizado pelos bens que você tem. Ou por aquilo que você deseja. Será que você tem vivido? Você lida pluralista. Se tudo está se em nenhum outro lugar. Nossa vida nós pensamos celestiais e as desejamos. Nos fazer na sua nos relacionar verdadeiramente com o Senhor. Em que nós podemos dizer que esse mundo não nos prende. Esse mundo não é o que de fato atrai o nosso coração. É fato. Nós somos tentados. O pecado. Nós não acumularemos tesouro na terra, ou que podem se desgastar e que não trazem mais prazer. Nós não acumularemos tesouro na terra que podem não mais nos trazer alegria. Pelo passar dos nossos próprios dias, nós não mais acumularemos tesouros na terra, nem ser tirados, roubados de nós, extraídos de nós a qualquer momento. Mas o meu convite a você nessa noite é que nós busquemos prioritariamente tesouros no céu. Seja de abnegada com relação ao dinheiro, seja em relação ao nosso caráter cristão, que seja moldado pelo próprio Jesus e pela sua palavra. Que nós assim possamos nos relacionar diferentes com o dinheiro, de maneira diferente com o dinheiro, com os nossos bens, com as nossas posses. Deus assim nos abençoe.